Urgente! Zelensky colocou na mesa o seu trunfo principal. A guerra está a acabar. O plano de vitória já está sobre a mesa. O presidente fez uma declaração que explodiu no espaço informativo. Putin sentar-se à mesa de negociações? O que foi exatamente preparado para o Kremlin. A Ucrânia e os seus aliados já sabem como atingir os pontos fracos da Federação Russa. A frente, a defesa aérea, os ataques à Rússia, tudo isto faz parte de uma nova estratégia. Mas isso não é tudo. Zelensky está a conduzir negociações secretas com os aliados. Acordos sobre os quais não se pode falar. O que é que Zelensky está realmente a planear? A fórmula final da guerra está mais próxima do que parecia. E o que é que forçará exatamente Putin a pôr um ponto final? Contarei já num momento. Não perca! Olá, este é o Ucrânia Hoje. Eu sou Solomia Dolik e estas são as últimas notícias. Putin vai parar a guerra. Zelensky anunciou um plano de pressão sobre a Federação Russa. Tudo está acordado. A guerra pode terminar de acordo com o plano que a Ucrânia desenvolveu em conjunto com os parceiros internacionais. Foi exatamente essa declaração forte que Volodymyr Zelensky fez. O presidente declara: Putin não quer parar a guerra, mas no final será forçado a fazê-lo. Zelensky declarou isso durante o Fórum da Juventude Ucraniana no dia 12 de agosto. Putin não quer parar esta guerra, mas ele a parará. Nós temos um plano. Nós entendemos o que precisamos fazer. Este é um plano conjunto com os nossos parceiros sobre como exercer pressão sobre ele. Segundo Zelensky, a condição-chave para a implementação deste plano continua sendo a situação no fronte. Os militares ucranianos precisam manter suas posições, pois isso, como explicou o presidente, dá à Ucrânia a oportunidade de conduzir negociações fortes com a Rússia. Quando eles mantêm o fronte, isso permite que o presidente conduza um diálogo forte com o inimigo. O presidente também pediu aos parceiros internacionais que reforcem o apoio à Ucrânia, principalmente na área de defesa aérea. Separadamente, Zelensky declarou a necessidade de realizar ataques de retaliação contra o território da Rússia. Devemos levar a guerra de volta ao território da Rússia. Depois disso, a sociedade russa sentirá as consequências desta guerra e pressionará o governo. Segundo o presidente, hoje a estratégia da Ucrânia consiste em contrariar a estratégia russa. Ele enfatizou: a fraqueza no campo de batalha pode forçar a Ucrânia a aceitar compromissos excessivos, enquanto manter a frente fortalece a posição de negociação de Kiev. E aqui o presidente fez mais uma declaração extremamente contundente. Zelensky afirma: basta a Ucrânia receber apenas 5% do estoque americano de mísseis interceptadores para os sistemas Patriot para sobreviver ao próximo inverno e salvar vidas humanas. E 10% do estoque americano, segundo ele, permitiriam destruir todos os mísseis balísticos russos. O presidente declarou isso em uma entrevista à CNN. Se eles nos venderem 5%, sobreviveremos ao inverno e salvaremos vidas humanas. Se eles puderem nos vender 10%, destruiremos todos os mísseis balísticos russos. Eu tenho 1%. E são exatamente esses números que parecem demonstrar a escala do problema. Segundo o presidente, a Ucrânia tem agora 2,5 vezes menos mísseis interceptadores Patriot do que no ano passado. Ao mesmo tempo, a Rússia lança aproximadamente o dobro de mísseis balísticos a cada mês. Diante do aumento dos ataques russos às cidades ucranianas, a questão dos estoques de Patriot torna-se crítica. Zelensky declarou que, praticamente todos os dias, tenta encontrar mísseis adicionais para a defesa aérea ucraniana, conduz negociações com aliados, acerta trocas de recursos e busca outras oportunidades. É com isso que vivo todos os dias. De 1% a 5%. Tenho alguns meses e milhões de telefonemas. Estou tentando trocar algo por mísseis. Faço algumas coisas sobre as quais nem posso falar. Isso não significa que seja ilegal. Mas eu não posso falar sobre isso. Ao mesmo tempo, Zelensky enfatizou que isso não significa ações ilegais. No entanto, ele não pode revelar os detalhes de seus acordos. O problema, segundo o presidente, não é apenas na Ucrânia. Há uma escassez de mísseis interceptadores Patriot no mundo. Eles são usados ativamente pelos ETA e aliados, especialmente no contexto da guerra com o Irã. Segundo o presidente, a Ucrânia também está negociando com aliados europeus, incluindo a Alemanha, a Polônia e os países escandinavos, sobre mísseis interceptadores adicionais.
Putin está perdendo seu trunfo. Enquanto Moscou continua a ameaçar com novos ataques de mísseis, processos estão sendo iniciados nos bastidores que podem mudar drasticamente as regras do jogo. Os parceiros apoiaram firmemente a Ucrânia. O que parecia impossível até pouco tempo atrás, hoje está gradualmente se tornando realidade. E se este plano funcionar, a balística russa corre o risco de se transformar de uma principal arma de chantagem em um brinquedo caro e quase inútil. Todos os detalhes explosivos estão a seguir na reportagem. A balística russa está vivendo seus últimos dias. A Ucrânia está, na verdade, unindo sua defesa com a OTAN e os parceiros ocidentais em um mecanismo único. No Kremlin, eles passaram anos assustando o mundo com mísseis invencíveis e agora são forçados a observar enquanto um verdadeiro escudo antimísseis é construído ao redor da Ucrânia. E quanto mais forte se torna essa unidade, mais alto soa o pânico em Moscou. O presidente Volodymyr Zelensky realizou uma conversa telefônica com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte. O tema principal foram os ataques russos massivos e a busca por soluções que devem fortalecer definitivamente a defesa ucraniana contra ataques balísticos. Kiev e a sede da aliança estão coordenando o trabalho com os estados que possuem os mísseis interceptadores necessários e estão dispostos a ajudar a Ucrânia. É importante eliminar toda a burocracia e tomar as decisões políticas necessárias. Literalmente, todos os dias, a vida das pessoas aqui na Ucrânia depende da determinação dos parceiros na Europa e na América. Se isso não é tudo, após mais um ataque russo, o ministro da Defesa da Grã-Bretanha chegou a Kiev. Com ele também conversaram sobre o fortalecimento da proteção das cidades ucranianas contra ataques balísticos. Segundo o presidente, a Rússia pretende aumentar significativamente a produção de mísseis balísticos até o inverno, por isso é necessário agir preventivamente. Discutimos como a Grã-Bretanha pode ajudar a Ucrânia a proteger melhor as cidades e comunidades contra tais ameaças balísticas, tanto em nível bilateral quanto multilateral. E isso já não são apenas mais negociações diplomáticas. Enquanto em Moscou tentam intimidar o mundo com novos ataques de mísseis, a Ucrânia, juntamente com seus parceiros, busca uma maneira de tornar essas armas inúteis. Cada nova decisão política, cada lote adicional de mísseis interceptadores e cada passo em direção um ao outro transforma a chantagem com mísseis russa em uma aventura cada vez mais cara e menos eficaz. Ao mesmo tempo, Zelensky enfatizou que a Ucrânia não pretende depender apenas da ajuda externa. Paralelamente, continua o trabalho na criação de um sistema próprio e moderno de defesa antiaérea e antimíssil em conjunto com parceiros internacionais. E isso significa que o Kremlin corre o risco de perder seu principal instrumento de pressão não apenas hoje, mas também no futuro. Durante a reunião do Conselho de Segurança e Defesa Nacional, o presidente Volodymyr Zelensky declarou que as forças de defesa da Ucrânia continuarão a destruir os lançadores de mísseis balísticos russos diretamente no território da Rússia. O objetivo principal é reduzir ao máximo o número de ataques contra cidades ucranianas e infraestruturas críticas. Os militares sabem que precisam destruir os lançadores do inimigo. Dessa forma, reduzir os ataques à infraestrutura estratégica ucraniana. Eles estão fazendo isso e continuarão a fazê-lo. E enquanto a Rússia tenta aumentar a produção de mísseis balísticos, a Ucrânia prepara um golpe duplo para ela. Por um lado, a caça aos lançadores, por outro, o desenvolvimento do seu próprio escudo antimísseis juntamente com os parceiros ocidentais. O que parecia ser apenas um plano há alguns anos, hoje está gradualmente se tornando realidade. Portanto, muito em breve, a balística russa pode perder seu status de principal trunfo do Kremlin. O nosso Ukroboronprom e o setor privado, o nosso complexo industrial de defesa da Ucrânia, devem ocupar-se e concentrar-se, juntamente com os parceiros, na construção de um sistema de defesa aérea nacional. Trata-se do projeto Freya, um novo sistema ucraniano-europeu de defesa antimíssil que já é chamado de um dos projetos de defesa mais ambiciosos de todo o período da guerra em grande escala. A sua ideia principal é criar um escudo antibalístico próprio, que não dependerá de um único fornecedor ou das decisões políticas de um estado específico. A Ucrânia já não pede apenas armas, ela está se tornando parte da produção de defesa europeia. O sistema é montado seguindo o princípio de um kit de montar. A Ucrânia cria o míssil interceptador e a plataforma de lançamento, enquanto empresas europeias adicionam radares, sistemas de orientação, eletrônicos e postos de comando. Em outras palavras, isso já não é apenas ajuda à Ucrânia.
É um projeto de defesa conjunto no qual estão preparando uma verdadeira sentença para os mísseis balísticos russos. 10 países já se juntaram à coalizão antibalística. Eles financiam e desenvolvem conjuntamente um sistema que no futuro deverá fortalecer significativamente a proteção do céu ucraniano. Além disso, os novos antimísseis devem ser muito mais baratos que o Patriot e, portanto, poderão ser produzidos em massa. E então, a chantagem balística com a qual Putin assustou a Ucrânia e o mundo durante anos começará a perder a sua eficácia. O primeiro protótipo funcional do Freya é esperado já em 2027, após o que poderão começar os testes dos primeiros complexos. Se o projeto for implementado com sucesso, a Ucrânia obterá o seu próprio escudo antibalístico multinível e a Rússia arrisca perder a sua principal vantagem militar, a possibilidade de realizar ataques com mísseis balísticos contra cidades ucranianas impunemente. Parece que o Kremlin está entrando gradualmente em uma realidade completamente nova. Onde a Rússia antes apostava no medo, agora nasce um sistema construído sobre tecnologias compartilhadas, produção e unidade aliada. Agora não é a Ucrânia que se adaptará à balística russa, mas sim a própria Rússia que terá de encontrar uma nova forma de chantagem, porque a antiga está perdendo rapidamente a sua força. O fim da balística russa? A Ucrânia, juntamente com os seus parceiros europeus, está a preparar um sistema capaz de mudar as regras da guerra moderna e colocar em risco os ataques balísticos russos. Entretanto, os drones ucranianos estão a ultrapassar as fronteiras do país. A produção de armas está a escalar rapidamente e novos acordos com a Europa e os EUs abrem um nível completamente diferente de cooperação em defesa. Por que é que Moscovo está a perder cada vez mais a capacidade de travar o avanço militar industrial ucraniano? E como a Ucrânia está se transformando gradualmente em um dos principais centros de tecnologias de defesa da Europa? Descubra mais na reportagem a seguir. Este é o fim para os mísseis russos. Enquanto o Kremlin continua a assustar a Ucrânia com mísseis balísticos, em Kiev preparam uma solução que pode arruinar toda essa estratégia de intimidação da Rússia. A Ucrânia, juntamente com parceiros europeus, está criando seu próprio sistema de defesa antimísseis Freya. Um projeto que já é chamado de um dos mais ambiciosos de todo o período da guerra em grande escala. E se tudo correr conforme o planejado, Moscou pode perder sua principal vantagem, a possibilidade de atacar cidades ucranianas com mísseis balísticos impunemente. Hoje, a defesa contra mísseis balísticos depende quase inteiramente dos sistemas americanos Patriot. Mas esses mísseis são extremamente caros, produzidos lentamente e sua quantidade depende diretamente de novos suprimentos dos Estados Unidos. É precisamente devido à escassez de interceptadores que a Rússia ainda conta com a possibilidade de romper a defesa ucraniana através de ataques massivos. Mas, ao que parece, essa aritmética pode deixar de funcionar muito em breve. O novo sistema Freya está sendo construído com base no princípio de um kit de montar. A Ucrânia está criando seu próprio míssil interceptador FP-7X e uma plataforma de lançamento móvel, enquanto parceiros europeus fornecem radares modernos, sistemas de orientação, postos de comando e eletrônicos. O resultado deve ser um sistema que não dependa de um único fabricante e que possa ser rapidamente escalado de acordo com as necessidades do fronte. E o mais doloroso para o Kremlin é o preço. Um único lançamento do míssil FP-7X pode custar aproximadamente 5 vezes menos do que um interceptador Patriot PAC-3. Isso significa que a Ucrânia poderá potencialmente produzir muito mais mísseis interceptadores e não será mais forçada a guardá-los apenas para a defesa de Kiev ou de alguns poucos alvos estratégicos. Se o projeto for bem sucedido, os mísseis russos não encontrarão mais apenas baterias isoladas do Patriot, mas sim uma rede de defesa antimíssil ucraniana muito mais densa. É revelador que, enquanto a Rússia continua a exibir os seus 100 análogos, a Ucrânia está a construir um sistema ao qual já aderiram mais de 10 estados europeus e 13 parceiros industriais. Na verdade, não se trata apenas de criar mais um sistema de defesa aérea, mas de formar uma nova arquitetura europeia de defesa antimíssil, onde componentes críticos serão produzidos simultaneamente em vários países. E isso significa que o Kremlin já não poderá contar com o facto de que basta bloquear os fornecimentos a partir de uma única direção. Na verdade, para o funcionamento pleno, ainda é preciso passar pela etapa mais difícil. O míssil ucraniano já realizou o seu primeiro voo de teste guiado, mas pela frente ainda há a integração de todos os componentes do sistema e a primeira interseção real de um alvo balístico. A empresa Firepoint espera alcançar isto já até meados de 2027. Se isso acontecer, a Rússia corre o risco de perder uma das ferramentas mais perigosas de pressão sobre a Ucrânia.
a chantagem balística, que o Kremlin considerou durante anos uma arma quase infalível. E, ao que parece, as tecnologias militares ucranianas já estão a ir muito além das fronteiras da própria Ucrânia. Enquanto o Kremlin sonha em destruir a produção ucraniana com mísseis e drones, os países europeus, pelo contrário, estão começando a transferir os desenvolvimentos de defesa ucranianos para o seu próprio território, para que nem mesmo os ataques massivos da Rússia possam impedir a sua produção. É exatamente esse o passo que a Lituânia está a preparar. No âmbito do acordo bilateral Drone Deal, Vilnius planeia localizar a produção de drones ucranianos no seu território. Não se trata apenas de comprar produtos acabados, mas sim de fabricar plenamente drones ucranianos utilizando tecnologias ucranianas e investimentos conjuntos dos dois estados. Para o Kremlin, esta é uma notícia muito desagradável. Se antes a Rússia podia esperar que, ao atacar as empresas ucranianas, conseguiria abrandar a produção de drones, agora essa lógica começa a desmoronar-se. O complexo militar industrial ucraniano está, na verdade, a expandir-se para além das fronteiras do país e a tornar-se gradualmente parte da indústria de defesa europeia. Na Lituânia, espera-se não apenas produzir drones ucranianos mais rapidamente, mas também envolver os seus próprios engenheiros, integrar tecnologias ucranianas e aumentar as capacidades de produção. Além disso, várias empresas de defesa ucranianas já receberam permissão para iniciar atividades no país, e os fabricantes ucranianos de drones estão a testar ativamente os seus novos desenvolvimentos em campos de treino lituanos. O complexo militar industrial ucraniano está a integrar-se cada vez mais profundamente no sistema de defesa europeu e americano. E isso significa que as oportunidades para o Kremlin interromper o fornecimento estão a tornar-se cada vez menores. O presidente Volodymyr Zelensky declarou isso diretamente, informando que a Ucrânia está a expandir significativamente a produção conjunta de armamento ocidental. O trabalho continua para localizar na Ucrânia os tipos de armamento ocidental de que necessitamos. Haverá uma expansão significativa nesta área. Por enquanto, sem detalhes, mas agradeço aos parceiros na Europa pela prontidão em apoiar a nossa resiliência a longo prazo desta forma, através da localização e de produções de defesa conjuntas. Na verdade, trata-se de uma mudança a longo prazo nas regras do jogo. Se antes a Ucrânia esperava principalmente por equipamentos prontos dos parceiros, agora cada vez mais armamentos modernos podem ser produzidos diretamente na Ucrânia ou em cooperação com empresas europeias. Isso garante entregas rápidas, maior produção e menos dependência de decisões políticas ou de logística internacional complexa. A área de defesa antiaérea continua sendo igualmente importante. Segundo Zelensky, a Ucrânia continua em negociações ativas com os Estados Unidos e aliados europeus sobre novos pacotes de apoio. Estamos trabalhando com o lado americano e com parceiros na Europa para obter os pacotes de apoio necessários para a Ucrânia. Não é fácil, mas contamos que o resultado virá. Os mísseis para a defesa aérea são necessários em nossos lançadores e não em armazéns em algum lugar longe das ameaças reais. Além disso, após as últimas negociações no EUA, as partes já concordaram com novos formatos de cooperação entre empresas de defesa ucranianas e americanas. Os detalhes ainda não foram divulgados, no entanto, em Kiev dizem abertamente: essa interação deve fortalecer significativamente o exército ucraniano. Se somarmos a isso as novas produções europeias, projetos conjuntos com drones e o desenvolvimento da nossa própria defesa antimísseis, torna-se evidente que a Ucrânia está gradualmente passando de um modelo de receptora de ajuda para um modelo de um dos principais produtores de tecnologias militares modernas na Europa. E este é provavelmente o principal sinal para Moscou. A Ucrânia não luta mais sozinha. Ela está gradualmente exportando não apenas armas, mas também sua própria experiência de combate, tecnologias e produção. Portanto, mesmo que o Kremlin continue tentando destruir as fábricas ucranianas, os drones ucranianos continuarão saindo das linhas de montagem não apenas na Ucrânia, mas também em países da Europa. Enquanto o Kremlin olha obstinadamente para o Ocidente, o verdadeiro perigo pode estar se aproximando do Oriente. A China está conquistando a Rússia. O que até pouco tempo atrás era chamado de parceria estratégica, cada vez mais se assemelha a um jogo no qual a Rússia está perdendo posições rapidamente. Grandes empresas estão sendo atingidas, os negócios começam a desmoronar, e quem entra no lugar vago é aquele que não faz declarações barulhentas, mas sabe muito bem como aproveitar a fraqueza alheia. A guerra desencadeada por Putin não será o início de uma batalha completamente diferente pela própria Rússia? Detalhes na reportagem a seguir. A Rússia está mais vulnerável do que nunca, e outros já estão prontos para tirar proveito disso. As empresas russas estão abrindo cada vez mais as portas para a China,
Em meio a problemas de logística e queda no faturamento, a Wildberries dá um passo que já está sendo ativamente discutido na Rússia. O marketplace simplificou drasticamente as condições para vendedores chineses, abrindo na prática um acesso ainda mais amplo ao mercado russo. O custo de registro de uma conta pessoal para empreendedores da China foi reduzido imediatamente em 95%, de 10 mil para 500 yuans. Além disso, até o final de agosto, um empreendedor chinês pode abrir até 10 contas com condições preferenciais. E enquanto parte do comércio local reclama da queda nos rendimentos e é forçada a vender seus pontos de coleta, as empresas chinesas obtêm novas vantagens para entrar no mercado russo. Se essa tendência continuar, a influência econômica de Pequim na Rússia só se fortalecerá, enquanto para as empresas locais ficará cada vez mais difícil competir, mesmo em seu próprio mercado. A Wildberries, que durante anos foi considerada a referência do comércio eletrônico russo, enfrentou sérias dificuldades após uma série de ataques à sua infraestrutura logística. Segundo fontes russas, em várias regiões, a receita dos proprietários dos pontos de coleta de pedidos caiu de 15% a 20% em julho, e em certos dias chegou a 30% ou 40%. Devido à redução do faturamento, os empresários estão colocando seus negócios à venda com cada vez mais frequência, e alguns deles já alertam sobre possíveis atrasos nos pagamentos a funcionários e locadores. O problema já deixou de ser local. Mais de 9 mil pontos de coleta da Wildberries foram colocados à venda, e até o final do ano, quase 1 em cada 7 pode encerrar suas atividades. Quando os empresários tentam se desfazer de seus negócios em massa, isso já não é apenas uma temporada ruim. É um sinal de que um grande sistema está começando a perder a estabilidade. Segundo estimativas de especialistas, os prejuízos da Wildberries já se aproximam de 280 bilhões de rublos e até empresas bielorrussas que armazenavam produtos em depósitos russos estão exigindo compensações por mercadorias perdidas. E se os problemas logísticos continuarem a se acumular, o impacto não será sentido apenas por empresários individuais, mas por todo o sistema de comércio eletrônico russo. E enquanto o Kremlin apaga um incêndio após o outro, alguém para quem uma Rússia fraca pode ser muito vantajosa observa tudo atentamente. Quem não tem pressa não faz ameaças e não apresenta ultimatos. Eles agem de forma muito mais astuta. Passo a passo, eles entram nas regiões russas por meio de investimentos, contratos de longo prazo, extração de recursos e grandes negócios. E enquanto Putin está focado na guerra, é a China que está recebendo o prêmio mais valioso, uma influência cada vez maior no Extremo Oriente e na Sibéria. Afinal, por que conquistar territórios com tanques se você pode gradualmente vinculá-los a si mesmo com dinheiro e acordos de longo prazo? Parece que é exatamente esse cenário que está começando a se concretizar. Um exemplo claro é a jazida de carvão Zashulanskoye na Transbaikalia, que está sendo desenvolvida conjuntamente pelo grupo russo Enplaz Group e pelo grupo chinês Shenhua Group. O projeto está previsto para quase 100 anos de extração e as autoridades russas acabaram de conceder-lhe benefícios fiscais. Como resultado, a China garante a si mesma um acesso estável a matérias-primas estratégicas por décadas. Enquanto a Rússia vincula cada vez mais firmemente as suas regiões orientais ao mercado chinês. Já a partir de 2027, planejam enviar daqui cerca de 5 milhões de toneladas de carvão para a China todos os anos. Para isso, estão sendo construídas novas rotas logísticas através de florestas próximas a fontes de água mineral e áreas de conservação ambiental. Dá-se a impressão de que a questão ambiental ficou em segundo plano e a prioridade principal passou a ser a exportação de matérias-primas para a China. Paralelamente, a China está fortalecendo sua presença econômica também em outras regiões. Na região do Lago Baikal, a infraestrutura turística voltada para visitantes chineses está se desenvolvendo ativamente. Investidores estão aplicando recursos em hotéis e imóveis, e o comércio local fala cada vez mais sobre o aumento da concorrência. Em conjunto, isso cria a impressão não apenas de cooperação, mas de uma expansão gradual da influência econômica de Pequim sobre o Extremo Oriente russo. Nesse contexto, surgem publicações no espaço informativo chinês, cujos autores discutem as possíveis consequências de um hipotético enfraquecimento ou crise interna na Rússia. Eles refletem sobre o futuro do Extremo Oriente e o papel da China nesta região, e alguns materiais chamam os recursos da Rússia Oriental de um ativo estratégico que não deve ficar sem dono em caso de grandes convulsões. Ao mesmo tempo, na própria China, enfatiza-se que o caminho mais eficaz não é a expansão militar, mas a penetração econômica de longo prazo. Investimentos, projetos de infraestrutura, contratos de longo prazo e o fortalecimento da dependência financeira, na opinião dos autores, podem dar a Pequim muito mais do que qualquer operação de força. O colapso da Rússia não é uma brincadeira. Somente graças a uma preparação cuidadosa é possível avançar com tranquilidade.
Portanto, atualmente, a China observa silenciosamente como a Rússia afunda em catástrofes e vê, surpreendentemente, muitas perspectivas. Afinal, até os próprios russos estão finalmente insatisfeitos com seu governo. A tragédia em Gelendzhik provou isso. O evento causou não apenas choque, mas também uma onda de raiva dentro da Rússia. As pessoas perguntam cada vez mais alto onde estavam as sirenes, onde estavam os avisos e por que o sistema, no qual gastaram dinheiro do orçamento, não funcionou no momento mais importante. Segundo relatos da mídia russa e de canais do Telegram, moradores locais e turistas afirmam em massa que não ouviram sinais de alerta aéreo antes do incidente e não receberam avisos. Uma indignação especial foi causada pelo fato de que a modernização do sistema de alerta foi concluída literalmente poucos dias antes da tragédia. No entanto, as pessoas afirmam que não ouviram nenhuma sirene. Nas redes sociais, os russos já não escondem a sua indignação. Em vez das habituais acusações contra um inimigo externo, surgem cada vez mais perguntas dirigidas ao seu próprio governo. As pessoas perguntam abertamente por que os sistemas de defesa aérea e de alerta não conseguiram proteger os civis. E alguns comentaristas atribuem diretamente a responsabilidade pelo ocorrido às autoridades regionais. E enquanto Putin continua a gastar recursos na guerra contra a Ucrânia, a China, ao que parece, já pensa com vários movimentos de antecedência. E quanto mais a Rússia se enfraquece, mais oportunidades se abrem para Pequim aumentar a sua influência econômica e política sem um confronto militar direto. E para Xi Jinping, tal estratégia pode revelar-se muito mais vantajosa do que qualquer tomada de território pela força. E talvez o ditador do Kremlin nem perceba quando o Império do Meio lhe tirar tudo até a última migalha. E como você vê esses acontecimentos? Deixe sua opinião nos comentários. Clique em curtir no vídeo e fique por dentro do que é mais importante. O Ucrânia Hoje acompanha as notícias mais recentes e informa você em primeira mão. Então nos vemos na próxima reportagem.